Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana, da Céu de Dentro, e sejam muito bem-vindos a mais essa leitura. Hoje a gente está aqui para fazer uma leitura atemporal e coletiva para o signo de Gêmeos. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva e de acesso à energia coletiva, então pode ser que não ressoe com todo mundo. Se acontecer contigo de não ressoar, solta para o universo, libera essa energia e vida que segue. Certo? Vamos lá então. Vamos ver qual energia que vem aqui regendo esse momento de vocês, Gêmeos. Como é que vocês estão nesse ano aí de 2026, inicinho. Estamos fazendo essa leitura no inicinho de 2026. Vamos ver o que vem para vocês. No momento certo, tu vai acessar essa energia e ela vai te trazer os direcionamentos que tu precisa ouvir neste momento. Já caiu uma cartinha aqui. Mais uma, por favor. Ok. Netuno, caminho espiritual. E Lua, ciclo das emoções. Estamos falando aí com pessoas que estão numa busca espiritual, que estão buscando entender os porquês da vida, né? Os mistérios de estarmos vivos. Estão aí num caminho espiritual bastante profundo, entrando muito numa profundeza de si, olhando muito internamente, né? Acessando as suas próprias sombras, se conectando com a sua essência. Aqui a carta da Lua fala do ciclo das emoções. Pode ser que nesse momento, Gêmeos, tu esteja um pouco emotivo demais, porque tu tá acessando muitas dessas profundezas tuas que tu não tinha acesso até então. Então isso pode estar sendo um processo para ti um pouco que tá despertando muito essas emoções em ti e tá te fazendo refletir muito, né? Tá te deixando muito reflexivo e num processo de entendimento da vida de uma maneira geral. Então aqui eu tô falando com pessoas que estão nessa busca espiritual bastante forte, né? E estão se conectando com essas emoções de uma forma bem intensa nesse momento. Vamos ver aqui o que mais vem para vocês. O que mais as cartas trazem sobre a energia de Gêmeos neste momento. Esse signo aí muito comunicativo, né? O signo do elemento ar, com o planeta regente Mercúrio, que tem muitas questões de comunicação envolvidas, né? Vamos entender aqui qual é a energia de vocês neste momento. Por favor, vamos lá nos conectar. Enquanto eu vou embaralhando aqui, queria agradecer por quem curte, comenta, compartilha os nossos vídeos aqui no YouTube. Isso nos ajuda demais a crescer, a expandir, a poder chegar em mais pessoas, poder gerar essa conexão em mais pessoas. Então também te convido a se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos novos vídeos e também a nos seguir lá no Instagram, @celdedentro, para receber mais novidades e, enfim, ter mais conteúdos, para, né, se conectar com mais conteúdos de conexão, de entendimento, de pensamento sobre a vida, que é muito importante sempre a gente ter esse vínculo com essas questões, né? Essa conexão mesmo com o nosso espiritual. Então vamos lá, vamos entender sobre as energias, o que Gêmeos está vivendo nesse momento. Vamos entender, por favor. Rainha de Espadas. O que mais? As de Espadas. E 8 de Ouros. O que mais, por favor? Ponto positivo dessa situação.
E o desafio. O ponto positivo, 10 de espadas. E o desafio, 9 de paus. Então, gêmeos, o que eu entendo aqui do momento de vocês, tá? Como a gente estava falando antes, vocês têm uma energia muito forte do elemento ar. E o elemento ar, ele é muito volátil, ele é muito no campo dos pensamentos, das ideias. Aqui me mostra que vocês vêm de uma energia bastante forte, bastante estrategista, bastante planejadora. Então pode ser que vocês venham num processo de criar algum projeto, alguma situação, né, de querer colocar em prática certas coisas na vida de vocês, e vocês vêm agindo muito firmemente nisso. E muitas oportunidades, muitas chances apareceram para vocês nesse processo. E aqui mostra também que, com o passar do tempo, vocês vão precisar aperfeiçoar as coisas que vocês vêm fazendo até então. Vocês vêm num processo de muita criatividade, muitas ideias sendo geradas, muita coisa vindo na cabeça de vocês, e é chegado o momento de começar a testar os caminhos diferentes que essas ideias podem gerar. É como se aqui tivesse muita coisa acontecendo muito no mental e tivesse faltando um pouco a parte mais prática. Então aqui é chegado o momento de vocês testarem as questões que estão muito na cabeça de vocês para ver se elas realmente funcionam ou não. Talvez vocês possam estar sentindo uma certa sobrecarga também mental em função desse fluxo mental muito forte, né? Essas ideias muito intensas, esses pensamentos muito acelerados que talvez estejam acontecendo aí na cabecinha de vocês. E aqui mostra a necessidade então de testar isso, de fazer as coisas manualmente, de trazer para o físico essas ideias, né? Outro ponto aqui é que o resultado disso, ele não é óbvio e não é acelerado, ele não é repentino, ele não está ali na frente. É um processo que demora um pouco a acontecer, é um processo que vai exigir bastante do trabalho de vocês, né? Da energia de vocês. Então vocês vão precisar investir muito nessas ideias que estão surgindo por aí. O ponto positivo que traz aqui vem através da carta do 10 de espadas. Essa carta me fala que o sofrimento que talvez vocês iam passando, as fases difíceis desse processo, elas chegam ao fim. Esse é o fim de um ciclo. É chegado o momento, como a gente estava falando antes, de começar a tirar as questões da cabeça, as ideias do mental, e começar a colocar em prática. Então todo o desgaste emocional, psicológico que esses planos estavam gerando, ele chega ao fim. E nesse momento, vocês começam a concretizar as coisas, vocês começam a trabalhar duro naquilo, né? Então, esses sofrimentos que estavam acontecendo, todas as situações desgastantes e prejudiciais desse processo, elas ficam no passado. E aqui, vocês também, como ponto positivo, vocês têm uma capacidade de resiliência muito grande, vocês têm um entendimento muito mais profundo das coisas, vocês têm uma maturidade muito grande nesse momento em função de tudo que aconteceu. E agora vocês podem seguir essa nova etapa com toda essa bagagem que vocês adquiriram. Aqui o desafio que vocês têm é justamente uma sobrecarga que já vinha acontecendo muito no campo mental, como a gente estava conversando, e agora o desafio vai ser não se sobrecarregar na questão material, na questão física, não sobrecarregar fisicamente o teu corpo, porque tu já vinha de uma questão, de uma sobrecarga mental, muitas ideias, muitas questões mentais, né? Então tu não estava colocando isso em prática, e agora que tu vai colocar em prática, isso pode gerar um desgaste físico no teu campo. Então aqui o desafio desse momento é justamente aguentar firme, saber que isso não vai durar para sempre,
que esse desgaste, esse cansaço, essa sobrecarga não dura para sempre e que enquanto ela durar, ela deve ser superada, ela deve ser levada adiante porque existe um motivo maior para isso estar acontecendo, certo? Vamos ver aqui o que a espiritualidade traz para vocês do signo de Gêmeos. Aqui já veio a carta da montanha. Ok. Como conselhos, né? Já pulou uma carta aqui enlouquecidamente. Vamos ver o que mais. Os livros. Mais uma, por favor. Como enfrentar essas questões e como lidar melhor com essa energia. A foice. Então, Gêmeos, vamos lá. Vocês estão nesse processo, nesse caminho espiritual, como a gente está falando aqui desde o início, né? Esse caminho espiritual que está fazendo vocês se conectarem muito com as emoções, tá fazendo vocês terem muitas ideias, estarem muito no campo mental, esse acesso a essas informações, esse acesso aos estudos, ao entendimento da vida, ao campo espiritual, faz com que a gente acelere muito os nossos pensamentos, porque são muitas coisas novas, né? Todo mundo que passa pelo chamado despertar espiritual tem esse momento, né? De quase uma obesidade mental. É como se a gente acessasse muito, a gente vai alimentando a nossa mente com tudo aquilo e de repente a gente para e, meu Deus, o que eu faço com tudo isso, né? Porque vira uma bola de neve imensa e a gente fica meio que sem saber, né, como fazer aquilo, como colocar em prática aquilo que tá ali, como executar todo aquele entendimento, todo aquele aprendizado. Então aqui tu vem muito nesse processo de um mental muito acelerado e agora é momento de pés no chão e vamos para as atitudes. Vamos colocar os projetos não só em pauta, mas em execução. Vamos deixar que essas velhas crenças possam ficar para trás, que esses velhos sofrimentos que a gente vinha passando até então, eles não possam interferir nesse novo momento e aguentar firme para todas as questões que forem mais desafiadoras nesse processo. O que a tua espiritualidade traz nesse momento como mensagem para ti, Gêmeos, de como lidar melhor com isso? A carta da montanha, dos livros e da foice vem falando para que tu, primeiramente, não se assuste com as coisas grandiosas que vêm pela frente. Existe um processo muito importante acontecendo. A montanha, num primeiro momento, ela parece assustadora quando a gente se depara com ela. No momento que a gente está lá embaixo. A gente sabe que precisa escalar ela, mas a gente não consegue muitas vezes entender por onde eu vou, que caminho eu sigo, como é que eu faço para chegar lá em cima. E a gente vai indo nesse processo e muitas vezes ele é muito desafiador, porque muitas vezes dói, muitas vezes é sofrido, muitas vezes é muito desgastante. E aqui traz muito que o teu desafio é o 9 de paus, é esse cansaço, é esse desgaste, então vai acontecer. Só que aqui a carta da montanha te diz o seguinte: persista, porque quando tu chegar lá em cima no topo da montanha, tu vai conseguir enxergar as coisas por outros ângulos. E esses ângulos só são possíveis se tu percorrer todo esse caminho, se tu passar por toda essa dificuldade que a montanha vai te trazer. Então persista, porque a vista no topo da montanha, ela é esclarecedora e ela é belíssima também. Ao mesmo tempo, nesse processo, não esqueça que é muito importante que tu se conecte com muito conhecimento. E aqui, hoje em dia, a carta dos livros ela é muito ampla, porque a gente tem um acesso ao conhecimento de várias formas. A gente tem os livros, a gente tem pessoas, a gente tem o próprio YouTube aqui, a gente tem uma ampla gama de redes sociais
e todas elas com muitos conteúdos, que muitas vezes são muito ricos. Então a gente precisa selecionar bem, acessar essa informação toda. A gente precisa ter o conhecimento. Essa carta fala justamente sobre isso. Acessar o conhecimento, se dedicar a isso, né? Dedicar tempo, dedicar energia a estudar, a entender. Ok, é momento de estar fazendo no plano físico aquilo que tu vem aprendendo, mas também não se esqueça de que os estudos, eles devem permanecer na tua vida para sempre. A gente não para de aprender até nosso último minuto aqui, porque afinal de contas a gente veio para cá, para a Terra, para estudar, para aprender, para ter conhecimento, para ter vivência. Então é muito importante isso, né? Se dedique a isso, entenda as coisas. E por fim, tire fora tudo aquilo que não serve mais. Esse é um momento de, como fala aquela frase, separar o joio do trigo. Aquele velho eu que reside aí dentro de ti, ele talvez não sirva mais em sua totalidade. Obviamente, partes de ti vão seguir contigo nessa nova etapa, mas tem partes que não fazem mais sentido tu levar. Tem bagagens que são sobrepeso na tua mala. Então, observe com atenção o que não serve mais, o que não faz mais sentido nesse momento. E isso é preciso tirar fora. Esse peso não precisa ser levado contigo a partir daqui. Tu vai precisar de muita energia e muita disposição para justamente subir essa montanha. Então, é preciso estar com somente aquilo que é necessário nesse momento. O que é essencial levar contigo? Quem são as pessoas essenciais nesse processo? Que tipos de pensamentos são importantes tu ter agora? É isso, Gêmeos. Espero que essa mensagem tenha te encontrado no momento que tu precise de clareza e que ela possa ter te trazido esse direcionamento que a espiritualidade gostaria de transmitir através dessa leitura aqui no dia de hoje. Agradeço por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!